Vamos falar então de um livro que gerou uma polêmica sem nem ao menos ter chegado na minha casa. Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores e Crise e hoje eu vim para falar com vocês sobre o livro de março da tag Inéditos. Antes de começar, gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre para vocês. Deixem um like aqui no vídeo se gostaram do conteúdo. Se inscreva aqui no canal para nos ajudar. Se conhecer alguém que goste do mesmo assunto, de livros, de literatura, de séries, compartilhe o vídeo com essas pessoas. Isso nos ajuda bastante a divulgar o canal cada vez mais. Na nossa descrição vai ficar todos os links das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, onde a gente é mais ativa, comentando sobre o que a gente está lendo no momento, séries que estamos assistindo, música, dando a nossa opinião sobre tudo, mesmo ninguém querendo saber, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar a edição, o livro, tudo certinho, porque eu achei essa edição maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Como eu falei anteriormente, esse livro gerou muita polêmica. Antes do livro chegar aqui em casa, eu evito ao máximo ver coisas sobre a caixinha, porque eu não gosto de ter spoilers. E no aplicativo da tag para leitor, ele tem uma aba que você pode abrir para saber o livro do mês, e ele destrava a comunidade, onde as pessoas podem comentar sobre o livro, o que achou, mostrar o kit, os brindes. E então eu só destravo essa aba quando o livro chega em casa e eu já vi qual é, tá? E assim que eu recebi a caixinha, vi a edição, fui destravei essa aba, eu fui surpreendida pelos comentários negativos de muita gente polemizando sobre o assunto que o livro ia abordar nessa edição, tá? Mas então primeiro vamos ver a edição. Ele veio nesta luva, tá? Ó, bonitinho, padronizado, né, com as edições anteriores. O marcador. Então, o livro é o livro dos anseios da Sulman Kid. Eu ia passar o vídeo inteiro sem falar o título do livro. O quote, no quote tá escrito assim: quando eu for pó, entoe essas palavras sobre os meus ossos, ela foi uma voz, tá? A revistinha, também seguindo o mesmo padrão de edição, onde vai contar a história do livro. Tá? Aqui as dicas dos próximos livros. Eu tô ansiosíssima para a caixinha de abril, porque pelo que eu vi é um livro nacional. E esta edição maravilhosa, tá? Livro dos Anseios. Olha esta capa, que linda, no tom de cobre, com essas flores, a lombada. O livro vai sair pela Paralela, tá? E esta frase aqui foi o que despertou meu interesse para ler. Meu nome é Ana, fui esposa de Jesus, tá? Então, mesmo eu vendo todos esses comentários negativos sobre a história, eu não deixei muito me envolver por eles, porque esta frase em si despertou muita a minha atenção. E então aqui a gente vai ter uma história onde supostamente Jesus foi casado, tá? Ponto. Fui pesquisar sobre a autora, da onde que ela tirou essa ideia. Ele é um livro de ficção, tá? Então ela criou essa história, não surgiu, não é hipótese nenhuma. Ela simplesmente criou uma história onde Jesus foi casado. E lendo este livro, passando por todo o conhecimento que ele traz, eu posso dizer assim, na minha opinião, o protagonismo dessa história o tempo inteiro é da Ana, tá? Jesus foi só uma pessoa que surgiu no caminho da vida dela, tá? Então aqui a gente vai conhecer Ana, uma garota de 14 anos que vive em Séforis com seus pais, 26 anos depois de Cristo, tá? Então a gente vai ter aqui, a gente vai conhecer ela, essa garota com 14 anos, o sonho da vida dela é estudar, é aprender línguas, é escrever. Então desde muito nova ela acaba convencendo o seu pai a deixá-la estudar, a deixar fazer suas escritas, tá? O que para aquela época já era muita coisa para uma mulher, uma mulher não poderia fazer essas coisas, uma mulher estudada, uma mulher que sabe ler, que sabe, que estuda, que sabe escrever, já era meio que uma afronta, né, naquela sociedade. Então a gente vai conhecer muito o caminho que Ana vai percorrer ao longo da vida, tá? Ela teve muito
a sua vida moldada pelas decisões do seu pai, né, onde o homem decidia o futuro da sua família, o futuro da sua filha. Então, muitas vezes ela teve que deixar o seu sonho de lado, porque para ela casar, para ela noivar, o marido não poderia saber que ela escrevia, que ela era estudada. Então, tendo muitas suas decisões moldadas pelo pai, ela várias vezes teve que deixar o seu sonho de lado, tendo que abandonar, né, o que ela gostava de fazer. E só que ela nunca deixou 100%. Muitas vezes ela desafiou, né, as decisões, escondendo os seus papiros, escondendo as suas histórias. A gente muito vê que a gente tá em uma sociedade machista feita para e pelos homens, e aqui a gente vê a Ana querendo escrever sobre as mulheres, dar voz a essas mulheres que foram tanto relegadas e esquecidas, e ela quer que o mundo veja, conheça a história dessas mulheres, a importância que cada uma delas teve. Porque ao longo desses anos elas foram caladas, porque uma sociedade feita pelo e para o homem, muitas vezes elas não tinham voz, não tinham opinião, a vontade delas nunca contava, e muitas vezes por um deslize, por um erro de um homem, elas acabavam pagando, né, o pato pela questão, sendo relegada, sendo abandonada, né, e sendo radicalizada da sociedade, tá? Acompanhando Ana nessa vida dela, muitas vezes ela obedeceu ao pai, muitas vezes ela fez o que o pai pedia, pressionada pela mãe, só que chegou uma hora em que ia muito além do que ela queria aceitar, do que ela toparia fazer para ajudar, onde ela entregaria a vida dela da forma que o pai dela queria. Então ela simplesmente resolve se rebelar contra o pai, e é nesse momento em que ela acaba conhecendo, encontrando e iniciando a sua vida com Jesus. Então nesse momento em que ela se rebela, ela acaba indo de encontro a Jesus e acaba casando com ele. E mais uma vez ela vê o seu sonho sendo deixado de lado, porque agora ela passa a ser uma dona de casa e ela tem que cumprir com os deveres domésticos que uma mulher tem que cumprir, enquanto os homens saem em busca de trazer dinheiro para casa, tá? E mesmo Jesus prometendo que um dia ela voltaria a escrever, a ter o seu sonho, ela acaba se vendo isso cada vez muito mais difícil, né, isso acontecer pelo estilo de vida em que ela tem. E eu vou dizer assim que Ana passou pelo pão que o diabo amassou ao longo desse livro inteiro. Ela sofreu, passou por provações, cada situação que ela se colocou, ela teve que fugir. Então, assim, a gente vai acompanhar uma história muito sofrida, mas ao mesmo tempo de uma pessoa muito determinada, que apesar de tudo o que passou, ela não abre mão dos seus sonhos, ela não abre mão das suas vontades. Então, e o principal, né, ela não abre mão de dar vozes a essas mulheres em que ela conheceu, em que ela escreveu sobre a vida de cada uma delas, e que ela gostaria que essas palavras ficassem por toda a eternidade, rodando o país, a cidade, o mundo, e que todos ouvissem, tá? Em questão com as semelhanças da história bíblica, no meu ponto de vista, e que foi, eu acho que onde a maior parte das pessoas se doeu, a semelhança para mim estão só nos nomes, tá? Ela usou mesmo os personagens bíblicos, Jesus, Judas, que na história é irmão de Ana, e que foi onde ativou a minha curiosidade com a história, que a gente sabe qual é a história de Judas com Jesus, e ele sendo irmão da mulher de Jesus, a gente já fica ali a questão de como que vai ser resolvida essa história. Então, para mim, a semelhança é os nomes bíblicos, o lugar onde a história se passa, né, que se passa na Galileia, Jerusalém, e a pregação de Jesus, que na história ele é um homem que vai pregar a palavra, que espera o chamado de Deus e que vai fazer a pregação dele através espalhando a palavra de amor e tal. Então, tudo isso se assemelha
muito a história bíblica, mas por nenhum momento a gente vê a história, a escritora querendo pregar, doutrinar, não questionar a religião, tá? O livro não é sobre isso. O livro é sobre a história de uma mulher querendo dar vozes a outras mulheres e passando pelo pão que o diabo amassou pelo caminho, tá? Essa é a história, o protagonismo é da Ana e eu curti, tipo, muito o que foi feito nessa história. Ao longo, né, da vida da Ana, as provações que ela passa, a gente vê muito ela se questionar sobre a sua crença, sobre a sua fé. E dentro desses questionamentos, a gente vê ela se reencontrando com a sua fé. Então eu acho isso muito bonito, né? Toda essa jornada de questionamentos, de dúvidas, de reforçar aonde está a sua fé, onde está a sua crença. Então isso foi muito bacana ver ao longo da história, tá? Final, que é quando eu queria ver como que seria o final de Judas, Jesus e Ana. E eu gostei muito de como foi feito, construído esse final, aí onde se assemelha um pouco à história bíblica e tal. Então, gostei muito de como foi feito, gostei muito do final da Ana, achei que foi o final que ela merecia depois de muito tempo, de muito sofrimento. Então, gostei muito de tudo que aconteceu. A minha experiência com esse livro foi muito boa. A minha nota para ele foi 4 estrelas. Como eu disse no vídeo anterior, né, do V de Verônica e os Pinguins, tanto aquele livro como esse não seria um livro que eu escolheria ler, né? Naturalmente, não é uma história que me chamaria a atenção pela sinopse. E vindo dessa forma para mim, através de uma caixa de assinatura, meio que não me obrigou, mas assim, me obriga a ler histórias fora da minha zona de conforto. E eu gostei muito. E a escrita foi muito boa, que me manteve interessada ao longo do livro. Então foi super positivo o meu resultado com essa leitura. Entendo toda a polêmica que este livro pode ter causado, mas eu acho assim que a história tem que ser lida antes de você querer criticar, antes de você querer falar qualquer coisa. Tem que entender sobre o que está falando a história, para daí você, manteve sua opinião? Beleza, mas pelo menos leia, entenda do que está sendo tratado a história, para daí você criticar, tá? Bom, é isso. Fico por aqui, essa foi a minha opinião sobre o livro de hoje. Mais pra frente eu trago sobre o próximo livro e assim a gente vai caminhando. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, se vocês já leram esse livro, qual foi a opinião que vocês tiveram dele, o que vocês acharam de toda essa história. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história que marcou muito, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!